Fala pessoal, bom, dando continuidade aqui de onde a gente parou, eu tive um probleminha com outro vídeo aí, ele acabou cortando sozinho. Então, vamos lá, vamos retomar aí. Olha lá, a gente tá aqui com o nosso dentinho, então falta agora pequenos detalhes pra gente conseguir deixar ele aí da maneira que a gente quer. Então agora que eu vou trabalhar um pouquinho a questão dos lóbulos, né, eu fiz a demarcação ali dos sulcos, ó, pra ter uma noção. E vou fazer aqui um pequeno desgaste. Vamos lá. Fazendo algumas correções aqui, deixando um pouquinho mais retilíneo esse ângulo aqui. Então agora aqui essa parte final, aquela lapidada, aquele alisamento final do nosso dente. Deixando algumas características em evidência. As características comuns aos dentes anteriores, né? Cíngulo, fossa, sulcos, lóbulos de desenvolvimento. A gente está trabalhando eles aqui agora. Eu vou fazer uma melo nesse aqui, tá? Ele vai ter a borda incisal aqui só. Então eu vou criar até mais um detalhezinho anatômico aqui, que é como se fosse um desgaste da borda incisal. Então vocês viram, né? Eu comecei mexendo na vestibular nesse vídeo e já tô trabalhando aqui na palatina de novo. A gente vai virando o dente, a gente vai vendo que a gente já pode ir consertando e já vai trabalhando.
Mais um pouquinho aqui ainda. Aqui agora eu tô limpando bem no pezinho da cervical aqui, né? Já deixando com uma convergência um pouquinho mais acentuada aqui. Eu vou deixando o acabamentinho aqui nessa região mais fino, mais delicado. Então, observem, eu fiz um desenho aqui para vocês aquela vez, né? Deixa eu pegar ele aqui. Vamos lá. Então eu fiz esses desenhos aqui para vocês aquela vez. Então, trabalhando as bordas e os ângulos, a gente consegue alterar aí o formato do nosso elemento dental. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora dois tipos de central que a gente tem. Olha lá, observem. Eu fiz um aqui, ó, bem simples, com a textura, que é a anatomia da face vestibular. Ó, um pouquinho de sulco, observem lá a palatina, ó. Eu consigo observar o símbolo, a fossa, a crista marginal, borda incisal, formato de cunha, tá? Então, comparem esses dois dentes aqui, ó, que eu fiz. Então, um tá bem maior do que o outro, né? Um tá com formato de trapézio bem maior. O outro, ele tá o quê? Ele já tá um pouco mais triangular, ó. Por quê? Eu fechei um pouco, né? Convergi ele um pouco demais para cervical e ele ficou com um aspecto mais triangular. Então, ele ficou com um central mais triangular. Vamos consertar um pouquinho a borda incisal dele aqui. Então eu fechei um pouco aqui, né, ó. Eu convergi um pouco mais as bordas, né? Ou as linhas aqui de transição entre as faces. E aí ele acabou ficando um pouquinho mais triangular. Comparado, por exemplo, com esse outro aqui também, ó. Olha lá. Isso aí são características que a gente pode reproduzir, né? O grande problema desse ensinamento é que se você aprofunda demais o corte, aí, dependendo do jeito que ficou, você não tem a oportunidade de arrumar, né? Então, é interessante ir tirando devagar, justamente por isso, porque se a gente precisar fazer algum conserto, a gente tem um pouquinho de cera de margem. Deixei a borda incisão um pouquinho mais reta aqui agora. Um ângulo bem vivo e o outro um pouquinho mais arredondado. Então a ideia desse vídeo é a gente reproduzir de uma forma simples, tá? Os detalhes anatômicos. Quando nós estivermos estudando o ensinamento progressivo, de uma maneira mais natural ali para fazer o dente do formato, né, do formato natural, aí sim eu vou ensinar vocês alguns detalhes, alguns macetes para a gente fazer um pouquinho mais de textura
no nosso elemento dental, tá? Mas, ó, de uma maneira simples, sem estar muito arranhado igual os outros, ó. Então, aqui tô fazendo uma textura bem superficial, como se tivesse uma ranhura no esmalte do dente e tal. Vamos ver aqui agora. Aqui eu tô passando atualizando a cera aqui com uma meia calça, ó, tá? Coloquei ela no meu dedo aqui e tô só passando aqui no dente. Pra alisar, ela ajuda a alisar um pouco a cera, dá um brilhozinho na cera. Prontinho. Então aqui eu tenho a minha vestibular. Ângulo aqui então do lado esquerdo um pouco mais reto, borda mais retilínea. E o ângulo lá da distal mais arredondado. Poderia ter ficado até um pouquinho mais convexo aqui, né? Mas eu acabei tirando demais ali aquela hora, então não tenho como acrescentar. Então ele ficou com um aspecto mais triangular. Então aqui eu tenho meu vestibular, ângulo mais retilíneo, ângulo mésio incisal, aqui vai ser a minha mesial. Palatina. E distal.
Esse D ficou meio torto aqui, mas não tem problema. Então, observem como a cera tá bem lisinha, ó. E aí tá pronto, então, o nosso enceramento regressivo. Então essa foi uma demonstração passo a passo. Eu gosto de separar assim em passos, em etapas, porque o dente ele é construído em etapas, tá? Então de primeiro momento, para vocês conseguirem captar bem, foi feito pausado justamente por isso, para vocês pensarem nas etapas, tá? Então, primeira etapa, o que que a gente faz? A gente pega os desenhos, né? Treina os desenhos, faz no papel, recorta lá, contorna o bloquinho e vai treinando. Quando for partir para o enceramento, para fazer os desenhos no bloquinho, a gente vai fazendo por etapas. Então, faz o desenho da proximal, né? Passa a projeção do desenho e faz o recorte. Depois nós vamos para a projeção do desenho vestibular e recorte. Depois nós vamos para as convergências, para as inclinações, tanto da parte vestibular como da parte palatina. E depois a gente vai para os detalhes, tá? Então se a gente dividir por etapas, fica mais fácil aí para a gente conseguir se situar. Ao invés de fazer tudo de uma vez, tudo corrido, né? Então lembrem sempre disso. E aqui, ó, vou pegar aqui para vocês. A gente tem diversos formatos de com o ângulo, né, um pouquinho mais, com a superfície um pouquinho mais lisa, né? No geral, os dentes naturais, eles são assim, um pouquinho mais lisos, né? Mas pra gente estudar, a gente pode fazer alguns detalhezinhos a mais. Vou trabalhar um pouquinho esse daqui, ó. Ajustar um pouquinho esses riscos, trabalhar um pouquinho essas divisões aqui. Vou fazer um mamelo aqui nesse. Então, esse daqui eu tô pensando num dente mais jovem, né? Um dente que vai ter ali a divisão do sulco entalhando no lóbulo. Deixei o lóbulo, o sulco ali, ó, mais talhado um pouquinho.
Bom, pessoal, então é basicamente isso para o nosso primeiro dente aí, para o nosso primeiro encerramento regressivo, tá? Então, olhem lá. Fiz um detalhezinho um pouquinho diferente, um pouquinho mais marcante, ó, comparado com o outro. Tá vendo? Eu deixei o dente um pouquinho mais arranhado, com uma textura um pouquinho mais arranhadinha. Então são dois centrais, né? Um ficou uma proporção bem maior do que o outro, mas não deixam de ser centrais. E aí com um pouquinho de variação de detalhes anatômicos.